Hoje nós vamos, então, para o capítulo 14. Será capítulo 14 e capítulo 15, né? Do livro Deus Trabalha no Turno da Noite, de Ron Mel. Ron, como que fala aí as canadenses aí? Como que se pronuncia esse sobrenome, gente? Ron Mel. Mel mesmo? É, Então não tá tem. bom. O H fica mudo. É Ron Mel. Ron Honey. É, Ron. É. Ron Mas Mel. olha só, então vamos lá. Qual que é? Deus está provendo ajuda incessante para mim. Então vamos lá, o tema principal é ajuda. E se a gente for procurar, o que significa ajuda? Significado de ajuda. Ação ou efeito de ajudar. Auxílio, socorro, dar ajuda a alguém, assistência, favor a alguém, sem cobrar nada em troca. Benevolência. Esse é o significado de ajuda. E é essa ajuda que nós temos como promessa na palavra de Deus em várias passagens bíblicas, em várias. E esse capítulo tem como esse tema, então, Deus está provendo ajuda incessante para mim. E Deus provê de todas as formas. Ele mesmo realizando ou enviando pessoas. Né? Em toda e qualquer situação, Deus tem essa promessa. Mas eu fiquei pensando aqui, analisando esse caso do vice-presidente dos Estados Unidos, né, que não quis reconhecer que precisava de ajuda. A palavra de Deus, ela também diz que nós, muitas vezes, não recebemos porque não sabemos pedir. Essa passagem não fala especificamente de pedir ajuda, mas sobre qualquer coisa que se peça. Então, nós podemos falar, inclusive, de ajuda. Você não sabe pedir, você não vai receber. Algumas de nós, de repente, até sabemos pedir, mas pedir ajuda não é fácil. De repente, você sabe pedir, mas vai ter dificuldade. Por quê? Pedir ajuda é dizer: olha, estou vulnerável aqui, socorro. Olha, eu não sei fazer tal coisa, me ajuda. Como foi o caso desse vice-presidente. Pedir ajuda é reconhecer fraqueza, é reconhecer uma incapacidade, uma dependência. E o ser humano, ele não quer depender. Ele não quer depender. Só que nessa luta pela independência, inconscientemente ou não, nós acabamos por abrir mão da ajuda que depender de Deus nos traz. E aí, é promessa de Deus a ajuda incessante, mas nós abrimos mão dela, muitas vezes, por não saber pedir, por não pedir, ou por achar que não precisa, porque eu mesma posso resolver os meus problemas. Deus não está alheio às nossas necessidades. Né? E Ele tem a porção correta para suprir cada uma delas à medida que elas surgem. Por que a gente sofre? Porque a gente sofre por antecipação. E nós vimos aqui, eu acho legal, ele deu o exemplo do maná. Como que era o maná, gente? O maná, ele caía todos os dias para ser comido naquele dia. Aí, se a pessoa guardasse, no dia seguinte, estava intragável, não se aproveitava, porque não era para guardar para o dia seguinte, aquela porção era para aquele dia. E o sofrimento, ele está nisso, porque a gente não aguenta viver só com a porção diária. O nosso pensamento, ele está no que eu posso fazer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Aí meu filho tem 10 anos, mas que faculdade ele vai fazer, o que ele vai ser da vida dele? E a gente vai atropelando as coisas que ainda não estão no seu momento de acontecer. A palavra também nos diz: basta a cada dia o seu mal. Vamos andando conforme a música, gente. Não é?
A ajuda, ela é diária. E o maná caía. E por que Deus mandava o maná certinho, a porção correta para cada dia? Era ele falando assim: olha, a minha porção te basta. Eu sei do que você precisa. O que é prosperidade, gente? Prosperidade é não ter falta de nada. A prosperidade que ensinam por aí, ela tá errada. Por quê? Porque não é todo mundo que Deus fez para ser milionário. Não é. Tem gente que vai alcançar muitas coisas. Tem gente que deu. Olha, Ana Mariano, Deus vai te fazer milionária porque você vai abençoar missionários. Olha, fulana, você não, porque você vai ser a missionária. E é a porção que Deus tem para você. E você vai ser próspera sendo a missionária. E é essa a porção. Não vai te faltar nada. E Deus vai dar a medida das suas necessidades. A ajuda de Deus, ela é diária, mas falta fé para descansar nessa promessa. E é por isso que existe a insônia, é por isso que existe a ansiedade, é por isso que existe a compulsão alimentar, e o pior, é por isso que existe o suicídio. Mais um caso perto da minha casa. Já falei para você de casos que aconteceram aqui. Aconteceu mais um esse mês. Uma moça com seu filhinho de 4 meses. Acreditam que seja depressão pós-parto. Porque não se vive o dia a dia. Os problemas são muitos e a pessoa não consegue descansar e confiar. Jesus deixou para nós essa palavra do descanso diário, da ajuda de Deus, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. É a cada dia. Não, o pão do mês, quando a gente fala assim, vamos fazer a compra do mês. Hoje em dia não se fala mais isso, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito, né? Os pais falavam, fazer a compra do mês. Hoje em dia não existe mais, né? São as compras semanais, conforme vai entrando dinheiro ou conforme vai tendo a necessidade, né? Você faz aquela compra das coisas mais fresquinhas. Não tem mais aquela compra. Às vezes eu ouço gente falar assim, eu vou fazer a compra mais pesada. Talvez seja essa a compra do mês, fazer a compra mais pesada. Mas não para Deus não existe isso de você fazer com ele a compra do mês. É o pão de cada dia, porque nós dependemos dele. E quando nós não entendemos isso, olha a página 161 que eu quero ler, vamos ler? Página 61, primeiro parágrafo dela. Por que sentimos que estamos fora da ajuda e da provisão do Senhor em certas ocasiões? Por que achamos que não temos força, energia emocional, sabedoria ou coragem suficientes para enfrentar o dia à nossa frente? Por que nos sentimos com as mãos vazias e entramos em pânico? Talvez por estarmos querendo cobrir o ontem e o amanhã com a provisão de hoje. Ai, gente, que coisa linda, né? Meu Deus do céu, como a gente tem tanto que aprender. Tanto que aprender. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo livros que edificam e a palavra de Deus diariamente, que se renova na nossa vida. Para que a gente jamais se esqueça que a provisão de Deus ela é diária para nós. Não adianta se preocupar com o que vai acontecer, porque senão a gente vai se desgastar, vai desgastar o nosso físico, vai desgastar a nossa mente, vai desgastar quem está ao nosso entorno e não vai adiantar de nada. E como é impressionante a palavra, né? Como ela é de fato o manual das coisas que a gente vai estar passando, né? Igual você já citou que a gente não recebe porque não sabe pedir, tipo assim, tantos detalhezinhos que se a gente for ver, uau, por que a gente sofre tanto, né? Tá tudo ali, alô, é quase um abre a cachola, pelo amor de Deus, dá um chá. É bem isso você mesmo. tem corda distraída. Você não usa. Quando usa, às vezes usa mal, né? Tipo, porque às vezes muitas vezes, tipo assim, eu, por exemplo, quando eu li a Bíblia há muitos anos atrás, e eu gostava, pegava salmos, outro dia eu falei assim, vou ler salmos, cada dia eu li um salmo. Mas eu nunca tive o entendimento, isso eu estava morando no Rio, antes de eu casar, eu estava morando com a Elaine,
E eu nunca tive o entendimento de falar assim, Espírito Santo, esteja comigo ali, né? Vem comigo para eu ler aqui e entender, abre os meus olhos. Eu nunca orei antes de ler a palavra, entendeu? E está tudo ali, e são tantas coisas em Provérbios, né? Eu sei até daquele podcast Primo, não sei o quê, é Primo, alguma coisa Primo, ou Primo, não sei o quê, ou só Primo, não lembro. E ele fala que antes ele estudava tanto sobre finanças, Primo e um cara Rico. falou assim, você já leu, Primo Rico, você já leu Provérbios? Ele, não. E então ele foi ler, e ele falou assim, tá tudo lá. Todas as áreas da vida. É Tá tudo lá. impressionante. A Tá tudo lá. questão é que muitas vezes a gente faz de surdo, de cego, de sonso. A gente não E a quer, né? acomodação também, né? Porque, Às vezes a gente não vou quer. gastar tempo com isso. Tipo assim, vou ver um filme. É. Vou ver não sei o que E lá. não é E só isso também. Nós vivemos numa sociedade do possuir, né? Do possuir. Então, muitas vezes a gente não se contenta com a porção diária porque a gente quer mais, quer mais, quer mais. Então, a gente trabalha muito, muito, muito para obter, para possuir, para ostentar, e a gente corre atrás do vento para realizar as coisas, né? E essa sociedade do possuir, do ter, vai fazendo com que as pessoas realmente vivam a vida delas baseadas nisso. E aí traz toda essa expectativa de ser melhor, de possuir as coisas e essa tristeza por não alcançar. E aí essa tristeza por não alcançar gera uma sensação de que Deus não está realizando. desânimo também. Aí você não quer mais fazer. Desanima, desmotiva, porque Deus não está fazendo. Não, é que não é essa porção, sabe? É impressionante. Tem gente que Deus abençoa tanto financeiramente, a pessoa se perde totalmente. Aí você fala, nossa, Deus não tinha que ter abençoado essa pessoa, sabe? Sim, algumas coisas. É impressionante, né? Então, algumas pessoas realmente elas se preocupam demais. E a gente sabe, a mente é um campo de batalha, né? Algumas pessoas chega um momento que elas vão ter que tratar quimicamente a mente delas. Porque chegou no momento que ou Deus faz ali uma obra imediata naquela mente, ou ela precisa de um tratamento humano mesmo, com a ajuda de Deus, que abençoa os profissionais, obviamente, né? Então, algumas pessoas se preocupam demais e realmente os dias têm sido difíceis. Mas a gente tem que entender que Deus é dono dos dias. Nós precisamos crer e tomar posse dessa verdade, né? Na página 163, nós temos aqui o Salmo 46, né? Olha que coisa linda, porque não sei quem é que conhece a pastora Valnice Milhomens, ela tem vários livros escritorando a palavra. Procurem, gente, porque é muito bom. Orando a palavra. Então, é assim, o dia que você está triste, daí tem lá várias orações baseadas na palavra. E você começa a orar versículos. E você vai colocando os versículos dentro de você. Então, assim, é guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, sabe? Então, é importante. Olha só esse Salmo 46, coisa mais linda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, você está em tribulação, está terrível, tem que acreditar. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Ele é socorro presente. Ele está ali. Está tudo caindo ao redor, Ele está ali. Nesse caso do Rio Grande do Sul, eu vi pouquíssimas coisas, porque às vezes eu vou num lugar, a televisão está ligada, eu não ligo porque eu não quero ver, mas às vezes a gente, né, está em algum lugar. Eu vi uma moça, ainda bem que eu vi, foi uma coisa bonita. Um casal que a menina, ela estava. O casal é uma filhinha, e a filhinha falava assim: papai, quando a gente vai voltar para nossa casa, papai? Quando que você vai fazer um ovo frito para mim? Foi isso. E o pai falou assim: filha, não sei nem se existe casa, quanto mais fazer um ovo frito. E aí a reportagem pegou esse casal e que eles estavam voltando lá para o bairro deles de barco para ver o que tinha sobrado, o que tinha acontecido. E esse casal foi sem a criança, né? Eles foram de barco e de longe eles avistaram a casa deles. Aparentemente a casa estava intacta. Eles chegaram na casa, a casa não tinha um pingo d'água. Não tinha nada na casa, me arrepio. E a mulher, ela falou assim,
Tá tudo aqui. Aí ela viu a frigideira, dela começou a chorar, que ela lembrou do ovo frito e tudo mais, sabe? Então, assim, gente, tudo caindo ao redor. Aí você fala, mas por que uns morreram e outros não? Gente, isso daí é com Deus, isso daí são outros, sabe? A gente não vai saber explicar. Só que com essa família, foi isso que aconteceu. Tudo caindo ao redor, entendeu? Tudo caindo ao redor. Então, Deus, ele é socorro presente na tribulação. Ah, aquele senhor, ele morreu, mas Deus falou com ele antes. E aí já traz um consolo para a família. Deus ainda poupou, ainda morreu com dignidade, digamos assim. E traz consolo para a família, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem. Olha isso, gente. E na sua fúria os montes se estremeçam. Então, ainda que terremotos, maremotos e tudo mais, Deus está ali. Ele continua sendo Deus. Ele não fechou os olhos, ele não dormiu, ele não sumiu. Ainda não. Na grande tribulação, quando chegar o momento lá, naquele milênio, ele ainda está aqui. Por isso que fala, buscai enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que ele vai se retirar daqui mesmo. Mas ele está aqui. Então, enquanto se pode achar, vamos buscar por ele. Ele está aqui. Óbvio, como não temer diante das circunstâncias? Somos humanos, né? Nós não somos de ferro. Como não temer diante dos sofrimentos, diante das catástrofes? É normal se entristecer. A gente se entristece, a gente vê, né? A gente tem, assim, às vezes, de questionar Deus, né? Acontece com muita gente. Sim, a gente teme. Alguns temem mais do que outros. Todas nós já tivemos a nossa parcela de preocupação acerca do futuro. Isso é normal. De repente, você já pensou assim, nossa, como que aquela pessoa aguenta? Perdeu um filho. Como que ela aguenta? Eu não aguentaria, eu morreria junto. Eu já pensei isso várias vezes, de ver pessoas, né? A Estela dando testemunho. Falo, meu Deus, Senhor, eu não conseguiria viver na pele dela. Né? Como que ela consegue passar por isso? Ai, a gente pensa isso sobre as pessoas. Mas é aquele negócio, é a porção de cada um, é a força que Deus dá naquele momento da fraqueza. Deus é o socorro bem presente. Ele dá força ao cansado, ele levanta o abatido. É promessa dele. Se você está cansada e a força não vem, você não está sabendo pedir. Se você está abatido e não levanta nunca, não está sabendo pedir, porque é promessa dele. É a promessa dele e a ajuda está ali, ó. A ajuda está ali. Sabe aquela Só um pouquinho, Mônica, também tem uma questão da intimidade, né? Sim. Muita gente se afasta. Ah, tá acontecendo isso comigo, cadê meu Deus? E se afasta. Sim. Então, tem o lance da intimidade também, para que essas coisas o Senhor se agradar de fazer também, né? Cadê a intimidade? Colocou uma É o frase lance do bem bater na de porta e falar mãe assim, aqui. mas eu não te conheço. Oi? Exatamente. Jó falou, né? Antes eu conhecia de ouvir falar. Mas depois que ele passou por todo o perrengue, ele falou, não, agora eu conheço de verdade. A Rô colocou a frase aqui que Deus dá o cobertor conforme o frio, que a mãe dela fala. E é verdade mesmo, né? Minha mãe também costuma falar isso. Conforme o frio vem o cobertor, né? E é exatamente isso que acontece. Então, o nosso papel nisso é crer e é confiar, né? Porque é a promessa dele. Ele levanta o abatido, ele dá força ao cansado. Se isso não está acontecendo com você, tem alguma questão aí, porque é a promessa dele, né? Óbvio, gente, a gente sabe que existem momentos de deserto. Tem o deserto que Deus promove para o seu bem, tem o deserto que você provoca. A gente sabe que existe o deserto. Existem esses momentos, entendeu? Mas a gente tem que pedir discernimento e atravessar. Mas a gente tem que atravessar. Né? Então, confiar, crer, manter o foco e não esmorecer.
Eu não sei se vocês viram um vídeo sobre essa questão da ajuda incessante. Não tem como não falar do Rio Grande do Sul, né? Sobre tudo que está acontecendo. O Thiago Brunet, eu até tinha separado para passar para a gente esse vídeo, mas não vou, já está com uma hora avançada, só vou falar. Talvez depois eu coloco no grupo. Não sei se vocês viram o vídeo que ele postou um vídeo falando, eu tô indo. Aliás, eu achei ele tão magrinho, gente. Falei, o que está acontecendo com o Thiago Brunet? Ele postou um vídeo falando, eu tô indo para o Rio Grande do Sul, tal. Ele parou várias coisas que ele estava fazendo e estava indo para o Rio Grande do Sul. E ele falou assim, olha, várias pessoas na minha DM falando onde é que está Deus no meio desse sofrimento todo, onde é que está Deus no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu respondo, Deus está na mão das pessoas que estão ajudando, nos pés dos que estão indo lá, através da vida das pessoas que são solidárias. É isso, gente, olha que coisa linda. Eu vou mandar esse vídeo depois. É isso. Onde Deus está? Porque uma coisa a gente tem que entender. A Bíblia fala o seguinte: Deus deu a terra para o governo humano. Existe juízo? Existe. Deus tem os seus juízos? Ele tem. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia deixa bem claro: Deus deu a terra para o governo humano. Então, não vamos ficar tributando a Deus tudo que é culpa do homem. O homem constrói onde não deve, o homem joga lixo onde não deve, o homem faz tudo coisa errada. E aí vem falar que é culpa de Deus? Ah, mas Deus poderia parar. Poderia, mas é tudo consequência, gente. É tudo consequência do erro humano. Agora, onde está Deus? Está lá o meu irmão, ele é gerente de uma empresa logística aqui em São José dos Campos. Eles mandaram 18 caminhões para o Rio Grande do Sul. Toneladas e toneladas de doações. Deus está nisso. Deus Até está aqui no Canadá, nós estamos nos movendo com certeza para enviar coisas para o Brasil. Olha que lindo. Deus está nisso. Deus está nessas ajudas, movendo as pessoas. Então, quando fala, como é o tema aqui, Deus, como que é? Ele está provendo ajuda incessante para mim. Essa provisão é por meio de pessoas também. Deus usa pessoas. Então, Deus está nesse negócio, provendo ajuda incessante. Eu não sei se, de repente, aconteceu com você. Eu conheço testemunhos e testemunhos de pessoas que estavam passando necessidade em casa, de repente bate na porta uma pessoa que ela nem esperava, com compra. Olha, Deus mandou, não sei nem porquê, Deus mandou trazer. E uma compra gigantesca, que abasteceu o mês inteiro daquela casa. Deus provê ajuda incessante. Isso que a gente tem que saber, né? As consequências da nossa vida, a gente vai colher. Então, a gente também tem que saber. Sai gastando absurdamente, estoura o cartão de crédito, depois fica lá desesperado, porque você fez uma coisa errada. Deus é tão misericordioso ainda que ele dá um jeitinho para te ajudar ainda. Mas Deus, ele cuida. A gente tem que saber que a gente tem as consequências da nossa vida, mas Deus provê ajuda incessante. Antes de ir para o 15, acho que a Roberta quer falar alguma coisa. Sim. Engraçado que hoje, né, mais uma jesuicidência, eu estava lendo a Bíblia no meu plano de leitura anual e falou sobre justamente quando foi que Deus decidiu começar a mandar o maná, né, para o povo, né, no Egito, né, os israelitas, né, no deserto, depois que eles saíram do Egito. Então o povo começou a reclamar que eles estavam lá no deserto sem comer carne. E então eles falaram: vamos voltar, era melhor lá no Egito. Vamos voltar para o Egito, lá estava melhor. Então eu quero dizer para você que para a gente pensar também que às vezes a gente reclama, a gente quer ter alguma coisa que a gente já teve no passado, mas que Deus já está saciando com outras coisas. Talvez você não precise daquilo. E você está preocupada com aquilo que está lá no passado. E você quer aquilo que está lá no passado porque você quer, porque quer. E foi muito forte a resposta de Deus. Eu nunca tinha atentado para isso. O que o livro fala a respeito do maná de todo dia, a gente sempre vê comentário a respeito disso.
mas está lá em Números 11, Deus fala assim, diga ao povo, no versículo 18, 11 e 18, diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não será carne, e não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz e vocês enjoarão dela. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, por que nós saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor, mas Senhor, eu tenho comigo 600.000 soldados e, no entanto, dizes, eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés, você está duvidando do meu poder? Então, agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Então, às vezes a gente é tão absurdamente humano que a gente, além de reclamar do que o Senhor está te dando no dia a dia, a gente quer comer coisa diferente. Eu tenho uma menininha aqui que eu ofereço sempre um snack na hora antes de ir embora. E sempre eu tento oferecer cracker, né? Que é mais saudável, uma cracker de raiz daqui. Daí ela fala assim, não, eu não quero essa cracker, eu quero uma cracker diferente. Eu não quero essa cracker, eu quero uma different cracker, ela fala. Porque ela quer cracker com chocolate, ela quer um cookie, na verdade, ela não quer uma cracker, né, saudável. E Deus estava dando as coisas para eles e eles estavam reclamando. Depois, Moisés ainda por cima vai e fala para Deus, mas olha, eu tenho 600.000 pessoas de soldados comigo, eu tenho não sei quantos mil, a gente vai pegar, nem que eu pegasse todos os peixes do mar, não ia saciar todo mundo do jeito que o Senhor está falando. Então, a gente é tão humanamente burro, tontos, hipócritas, que a gente ainda quer gerenciar como Deus vai dar, e o que ele vai dar, e como ele vai fazer. Então, eu penso que depois, se vocês lerem o capítulo 11, eu fiz bastante anotação sobre esse capítulo, porque o maná passou a ser dado só uma vez por dia, né? E no dia seguinte, ele não era para eles comerem, guardar nada para o dia seguinte. Então, e por que foi feito isso? Acho que um pouco por causa dessa reclamação deles, porque eles não sabem aproveitar as coisas. Então, cuidado com as coisas que o Senhor tem te dado e que você fica reclamando. Mas, né, isso aqui era melhor lá no Egito, lá onde eu estava, lá que era bom, né? Então, muito cuidado. Qual que é mesmo, Roberto? Números 11. Essa passagem está a partir do verso 16 até o 29. E Deus ainda falou, eu vou dar um pouco do meu espírito para os que estiverem junto com você. Um pouco do meu espírito. E eles vão ficar cheios do espírito. Deus disse para eles. Então, a gente... Nada como a Ana disse aí, né? Nada como ter a palavra viva, a boca de Deus falando com a gente. Amém. É isso aí. Mais alguém quer falar? Antes do 15? Não? Vamos direto? Depois vocês falam com alguma coisa? Então vamos. Capítulo 15, ele está me curando. Então, já que eu fui para o Aurélio na ajuda, então vamos lá para curar, né? De novo. Curar.
Curar é livrar de doença, curar é debelar um sintoma, né? É medicar, é exercer a medicina, é tratar, é cuidar, é aplicar remédios para tratar-se, é cuidar de um hábito prejudicial, remendar um hábito prejudicial ou um defeito. Então, isso seria curar. Né? E quando nós pensamos em cura, logo nós pensamos em doença, não é verdade? A gente pensa em alguma coisa física. Mas a cura não é só para isso. Cura é para tudo que precisa de tratamento. Então, precisou de tratamento, curado. Quando fala assim, eu preciso ser curado. Curado da alma, curado da mente, não só de uma doença especificamente. Então, se precisou de um tratamento, você pode ser curado, né? E aí, o que a gente entende nisso? Deus, ele não tem um único modus operandi. Deus, ele não é pré-formatado. Ele não cabe numa caixinha. Ele não é uma única fórmula, né? Ele tem várias maneiras, meios infinitos de agir. A página 168, acho legal que fala aqui, ó, a maleta de médico do Senhor está cheia de opções, e uma dessas opções é a cirurgia. Porque ele conta aqui a história, né, do cara lá que ele tinha, o astronauta, né, ele tinha várias coisas interessantes para mostrar, mas ele quis mostrar uma cirurgia pela qual ele passou, que ele achou muito mais formidável do que mostrar tudo que ele já viu no universo, né? Então, daí ele está falando aqui, a maleta de médico do Senhor está cheia de opções, uma dessas opções é a cirurgia. Ele sabe quando deve usar um escalpelo, acho que é um bisturi isso, não é? Acho que é tipo um bisturi. Sabe quando a cirurgia é o único método de cura. Sabe quando uma cirurgia simples resolverá o caso e quando deve cortar profundamente. Eu passei por uma cirurgia bem profunda. Já mostrei para vocês um corte que eu tenho no braço? Já? A Letícia viu de perto. Aqui. Cortão. 15 centímetros. Acidente de carro, né? E eu sofri, e eu precisei abrir o meu braço para... Não tenho esse osso, né? Aqui eu tenho tudo reconstituído. Bem Robocop mesmo. Robocop não, porque eu não sou policial, mas eu sou um robô. E... parece. Ela só finge que não era. Por muitos momentos, eu fiquei naquela, meu Deus, né? Porque, assim, poxa vida, vou ter que passei por cirurgia. Daí eu passei, na verdade, eu passei de imediato por cirurgia, não pude nem ficar pensando muito, porque o negócio foi muito grave. Só que daí, 2 anos depois, começou a dar uma fibrose, a placa, ela rejeitou, né? O meu organismo rejeitou, a placa começou a sair para fora, sabe? Então, ela foi saindo da pele, assim, e formou uma fibrose. Então, eu fiquei com caroção, a pele foi fazendo um caroção, assim, e eu precisei abrir de novo. Eles falam, meu Deus, abri o braço de novo. Enfim. Eu precisei passar por uma cirurgia. Primeiro, eu passei por um acidente. Eu estava indo para um acampamento cristão de jovens, né? Não estava indo para uma balada, não estava indo para nada mundano, e sofri um acidente. Aí de lá eu precisei passar por uma cirurgia. Eu fiquei muito tempo acamada. Depois uma segunda cirurgia, 3 anos de gesso. Aí você fala assim, ué, mas Deus poderia ter me tirado dessa situação, né? Mas, gente, eu sempre falo isso porque ele falou para mim, olha, eu não livrei Daniel da cova, eu livrei na cova. E foi isso que Deus fez comigo. Eu precisei passar por tudo isso, precisei passar. Foi o momento que ele tratou comigo, foi o momento meu e dele, sabe? Aquele tempo de cama, aquele tempo de gesso, foi um tempo meu com Deus, né? E foi maravilhoso esse meu encontro com ele mesmo,
Eu tive que passar por isso. Deus poderia ter restaurado meu primeiro, não precisava nem ter quebrado todo o meu osso. Ou poderia ter resolvido o problema na primeira cirurgia. Mas não foi assim. Deus, o seu plano para me tratar, passava pelos médicos, passava pelo hospital, passava por cirurgias, e tá ok. Comigo foi assim. Agora, sobre cirurgia, que ele está falando aqui de cirurgia, de anestesia e tal, a cirurgia ela pode ser uma prova que você tenha passado. Um deserto muito terrível que você já passou na vida e que tomou seu tempo e que te fez ali, né, às vezes até questionar Deus por algum momento. Uma dificuldade muito grande, emocional, financeira, profissional, e que você precisou muito de Deus naquele instante, que é a escuridão total, né? Existem duas situações que o livro fala aqui, que eu acabei dando um gancho no capítulo anterior. O deserto que Deus, digamos assim, provoca, que o livro fala aqui de Nabucodonosor. Deus levou Nabucodonosor a vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou, né? Virou bicho, aquele negócio todo. Para que ele se voltasse para Deus. Deus realizou aquilo. Então, foi o deserto que ele precisou vivenciar para se aproximar de Deus. Então, foi um deserto que, sim, digamos assim, Deus provocou. E tem aquele deserto que você passa por ele e Deus usa. Porque aqui na história do Blake, que a gente não precisa concordar com tudo que está escrito. Lembra? A gente já falou sobre isso? O autor, pela escrita dele, ele fala assim que Deus que fez, dá a entender como se Deus tivesse levado o Blake a passar por tudo isso que o Blake passou, tipo, o Blake tomou, o Blake fez um monte de coisa errada, né? Um monte de decisão errada, bebia e tomava analgésico e não tratou muito bem a família, quer dizer, eu não acredito que Deus o levou a fazer isso. Ele fez isso, era uma questão do caráter dele. Então, eu acredito que Deus usou isso. Ele era assim, ele fez isso. Aí, por conta dessas escolhas ruins, ele caiu num problema no deserto, né? A família foi embora, ele teve problemas, e aí Deus usou essa situação, que foi uma escolha dele, consequências de decisões erradas. Então, deserto que Deus provoca, Nabucodonosor. Deserto que Deus usa, Blake. Então, você pode por tomar decisões erradas na sua vida, te levar para momentos difíceis da sua vida, e Deus transformar o seu pranto em festa. Ele vai usar esse momento difícil, vai agir. Eu vou entrar ali agora, fazer a cirurgia necessária nesse momento aí. Por quê? Porque nesse momento que a gente se aproxima. Tanto que está falando aqui, ó, na página 171, o Ron escreve: inexplicavelmente, Blake lembrou-se do Senhor. Não tem nada de inexplicável aqui, gente. Quando a água bate no bumbum, a gente lembra de Deus. Essa é que é a verdade. Quando ele viu que não tinha mais saída, ele lembrou de Deus. Não tem nada de inexplicável. Você tem amigas que sabem quem você é e quando elas precisam, ô Silvia, ora por mim. Fabi, ora por mim. Aí você ora, dá tudo certo, some. Aí dá um problema de novo. Silvia, ora por mim. Fabi, ora por mim. Você ora, dá tudo certo de novo, some de novo. Porque elas querem as bênçãos, né? E não foi inexplicável. Ele viu que ele tinha uma necessidade e aí ele se lembrou de Deus. E Deus tão misericordioso. Você se lembrou de mim? Ok, buscar enquanto se pode achar. Eu estou aqui, você vem até mim, eu vou até você. Então, aqui o capítulo, esses momentos, o autor chama de anestesia, que é aquele momento de escuridão, onde parece que não existe nem sopro de vida mais, né? Aquele momento que você fala, meu Deus, não...
eu não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais o que fazer, eu estou à mercê do cirurgião. Agora, aplica anestesia, eu vou apagar, faz o que você quiser. Porque você imagina o que é? Quem aqui já, acho que todo mundo é mãe, por uma cirurgia pelo menos já passou. Só que é uma que você não apaga de vez, né? Então, não precisa apagar de vez. Agora, uma cirurgia que apaga de vez, alguém aqui já passou? Que tomou uma anestesia geral? Olha, já. Gente, é uma vulnerabilidade. Você toma uma anestesia, você apaga. Eu coloquei para colocar o DIU, não foi uma cirurgia, mas para colocar o DIU, apaguei total. Apagou? Então, aí apaga, eles fazem o que quiser com você, filha. Você tá ali, ó. Você tá ali. Na minha segunda cirurgia, depois que do braço, depois que eu fui para o quarto, e eles são tudo, né? O ortopedista é meio carniceiro, né? O meu ortopedista chegou lá depois, o cirurgião chegou no meu quarto e falou assim: Ei, Mônica, você vai ter que me dar um sapato novo. Olha aqui como que você ensanguentou meu sapato. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, voou sangue para tudo quanto é lá. Eu tive que tomar bolsas de sangue, né? Porque a segunda cirurgia foi bem pesada. Falei, gente, imagina. Aí abre o seu braço, arranca placas, você tá lá. Faz o que quiser, filha. Se acabar batimento cardíaco, se você morrer, você nem sabe, né? Dali você já vai para Deus e pronto. Só quem ficou ali na sala de espera que sofre. Mas é bem isso, você está à mercê do cirurgião. E é o que Deus quer da gente. É esse momento que ele falou, meu Deus, agora é comigo. Vou anestesiar. Não precisa de cirurgia também, não. Pode ser. Você já fez endoscopia? Nunca fiz, eu preciso fazer, gente. Preciso fazer. Endoscopia, você some. Você não vê nada. Pois é. E você some muito rápido. Né? Foi a coisa mais incrível que eu vi acontecendo comigo foi isso. Porque eu olhei ele colocando a injeção, eu olhei o produto entrando e apaguei. É muito rápido. Igual no lance de cheirar a paradinha que você em 5 segundos dorme. Então é assim, nesse momento da escuridão total, a anestesia bateu, você apagou, é o momento que o cirurgião vai agir, então. Então, esse é o momento que você não tem para onde correr, você se lembra de Deus, você corre para os braços do Pai, e Ele sempre está lá, disposto a te tratar, a te curar, a meter a mão nos equipamentos cirúrgicos por você. Ele tem sempre lá escalpelo, bisturi, está tudo lá na mão dele, lá acessível para nos atender. Só que tem o pós-cirúrgico, né, gente? Exige também paciência. Paciência faz parte do pacote. Cuidado, processo, né? E a gente tem que entender. É muito importante entender que muitas vezes a gente passa por alguns processos na vida da gente e não é castigo de Deus, é processo mesmo. Nós temos que entender, no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também pode vencer. Mas não serão flores sempre. Nós teremos aflições, teremos tribulações, coisas difíceis irão acontecer. Mas confia, crê, toma posse da promessa. A ajuda é incessante. O que eu gostei que ele falou aqui, que a maneira como a gente responde vai determinar o resultado. Eu achei isso magnífico. Porque problema todo mundo vai atravessar. Como que você vai reagir ao problema? No seu pós-cirúrgico, Deus está lá fazendo o tratamento, fez a cirurgia, está no processo ali de receber o final do tratamento. Como que você vai reagir? Né? Qual vai ser a sua resposta a isso? Com paciência, entendendo o processo, ok? Aí o resultado vai ser de acordo com a resposta que você vai dar. Página 174. Ó. Devemos submeter nossas vidas
sonhos, planos, esperanças, temores e ambições ao Deus Altíssimo, o Pai Celestial que tanto nos ama, aquele que conhece o princípio e o fim, sabe exatamente o que está fazendo em nossas vidas e devemos confiar nele sem reservas, não importa o que aconteça. Nas horas mais sombrias, nas noites mais escuras, Deus pode estar nos preparando para receber exatamente aquilo de que precisamos. Então, meninas, na verdade, quando as noites sombrias vierem, quando a dificuldade bater, o que nós temos que fazer é clamar por discernimento. Senhor, mostra para mim o que está acontecendo nesse momento. O que está acontecendo? Para que eu possa agir de acordo com a sua vontade. É muito importante a gente entender isso. O problema que eu estou atravessando é resultado de uma decisão errada que eu tomei? O problema que eu estou atravessando, eu estou tendo que encarar por problemas de outras pessoas? Tudo isso é muito importante a gente saber. Ter o discernimento. E Deus vai dando clareza de como agir, de como fazer. E Deus vai ajudando nesse processo, né? Mas clamar por discernimento, gente, é tudo o que nós precisamos nos dias de dificuldade. E crer que Deus está conosco. Ele é o Deus que provê ajuda diária e é o Deus que cura. Amém? Agora está com vocês. Eu termino aqui. Já acabou, Lelê. É porque como 14 foi um pouquinho mais comprido, a gente estava esperando o 15 mais estendido também. Abre o microfone, Letícia, está desligado. Eu quero falar depois da gravação. Então encerra a gravação, Rô, para elas falarem. Bom, vamos encerrar então. Assim fica para o próximo agora, o capítulo 16, né? Uhum. Vai ser quem? A Ana. Ana Mariano. Ana, eu não sei aqui. Michele já dormiu, gente. Faz silêncio. Eu estava procurando aqui, não encontrei, antes de encerrar a gravação, eu estava procurando e não encontrei a parte em que Deus fala, né, que ele usa a Babilônia como cinturão de bater no povo dele, né? Então, Isaías 10. Depois eu vou procurar, ponho lá no grupo. Então, tem horas que Deus deixa as coisas acontecerem mesmo. E não é só... A gente serve um Deus inteligente. Burros somos nós. Então, ignorantes somos nós. A gente serve um Deus inteligente. Ele sabe o que é. Eu acho que a gente nunca mais vai esquecer aquele verso, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, para que nos tornemos semelhante a Ele, né? Então, não é só por causa do propósito, mas qual é o propósito para que nós nos tornemos semelhantes a Ele? Eu tenho certeza que o exemplo aqui dado do jogador aí de hóquei, o Blake, o amigo dele, foi para ilustrar muito bem isso, né? Porque depois teve final feliz para ele e para a família dele, né? Então, assim, a gente precisa aprender, né, a desfrutar das coisas do Senhor, sabendo que o Senhor tem propósito para todas as coisas. E o propósito não é só fazer a gente feliz, mas é para que nos tornemos mais parecidos com Ele. Né? A nossa felicidade é consequência
dessa semelhança ao Senhor. Então, pensem bastante a respeito disso. É assim que eu gostaria de terminar esse capítulo falando da cura. Sabe onde está a cura? Na semelhança com Cristo. Seja do seu corpo físico, seja do seu corpo, da sua alma, o seu espírito é perfeito. A sua alma tem que ser parecida com o espírito que habita em você. Como assim? Ela não é parecida ainda. Então, tem coisas que o corpo... A minha professora de língua portuguesa, na 5ª série, foi minha professora durante os 4 anos, ela dizia assim, quando a cabeça não dá, o corpo padece. E ela falava uma outra frase, o peixe morre pela boca. Né? Então, o nosso físico, às vezes, precisa ser tratado, porque a nossa alma está doente. Então, é isso. Eu queria encerrar com esse comentário. Tá bom? Depois eu coloco lá no grupo qual é o verso que fala sobre isso. Um beijo para todos. Vou encerrar a gravação, mas vocês fiquem aí.